Tota, tem algum lugar em especial que você sonha em fazer um grafite? Ó, eu queria muito visitar, primeiramente o Ceará, né? Fazer um grafite, visitar. Queria muito visitar e fazer um grafite no Egito, né? E aí, quem sabe Nova York, né? Pompeia, aí vai mais pra frente, assim, os lugares. Mas os primordiais aí seria Ceará e Egito. Tota, da época que você começou a fazer grafite para os dias de hoje, houve muitas mudanças no grafite em geral, no Brasil? Ah, eu inclusive sou responsável por muita coisa que mudou, cara. Eu sempre fui um cara contundente e uma pessoa muito responsável e inovadora. Então, eu posso falar que eu tenho culpa por muita coisa que mudou no grafite, principalmente de Santo André, né? Até do Brasil também. E acho que uma grande coisa que mudou foi essa coisa as oficinas começaram a existir, e eu sou um dos precursores em oficina, né? Na questão de você passar o conhecimento, socializar o que você sabe. Isso foi uma inovação no grafite, quando era uma coisa somente marginal, que cada um fazia por si só, totalmente individual, começou a ser socializada. Então isso é uma mudança no grafite. Outra mudança que eu também sou precursor é em pintura em tela. Pessoas que pintam na rua, que passou a pintar tela, e são dos precursores também, que passou a expor em museus. Eu sou, por exemplo, em Santo André, eu sou o primeiro a expor em museu. Inclusive no Museu Santo André, eu sou responsável pelo fluxo, pela mudança de fluxo de pessoas, né? Antigamente tinha muitas pessoas de idade que frequentavam o museu, hoje frequenta também adolescente por causa das minhas atividades no Museu de Santo André. Então eu digo que isso eu tenho realmente parte nisso. E eu vejo que a partir disso foi existindo um pouco de um olhar para o crescimento plástico, pictórico e intelectual. A pessoa não está mais preocupada só em pintar, está preocupada em pintar com conhecimento, com técnica, com experimentar suportes, experimentar tintas, etc. Então essas mudanças, essa coisa de conhecimento, ela foi chegando aos poucos. Eu sempre introduzi isso, eu sempre falei disso nas minhas aulas, né, e sempre consegui formar pessoas que fossem pensantes, né. Um outro lance que eu vejo também, que a partir das pinturas em tela, hoje a gente conseguiu um grande mercado para se vender tela. Hoje um grafiteiro faz uma exposição e vende tela, telas caras, não é tela de R$500, estou falando de tela de R$40 mil, estou falando. Tá? E hoje consegue, hoje tem esse mercado. Telas aí de R$7 mil, entendeu? De R$5 mil, telas pequenas, telas de 2x2, tá? Não é tela de 50x50. Então, a gente conseguiu esse mercado também. Eu sou um dos caras que deu uma retomada na questão da pintura em tecido. Eu fui um dos caras que tentei e até consegui restaurar um pouco isso, mas aí no caso eu fiz com a parceria com a minha esposa, pintando bolsas, né? E a gente fez uma técnica patchwork, que seria umas pinturas em tecido, recortar e colar em outro tecido, né? E também a pintura no próprio tecido, né? Então a gente retomou isso, e são olhares diferentes, né? E outra coisa que eu também sou responsável foi sempre pela criação e pelo estudo do painel que você quer fazer. Sempre que você vai fazer uma pintura, eu comecei a pregoar que o interessante não era fazer por fazer, mas ter uma ideia por trás daquela ação, ter um questionamento atrás daquela ação. Não é sempre, não é porque eu quero que todo mundo seja pessoas que denunciam, que falam mal do governo. Não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo seja pensante. Se você está pintando um desenho de uma paisagem ecológica, mas por que essa paisagem ecológica? Tem que ter um pensamento legal em cima disso. Então eu sempre questionei isso, sempre provoquei isso. E isso eu consegui revolucionar também. Muitas pessoas começaram a fazer painéis, né, a partir de muitas coisas que eu falei e a partir de painéis que eu mesmo fiz, para dizer como que se faz. Então a produção de painel foi uma mudança muito grande, porque antigamente era só mesmo letra e o personagem, só. Depois começou a vir grandes produções, grandes artistas, grandes pensadores. Hoje, no grafite, a gente está começando a apontar os que vão ser
os Picassos, os Michelangelos, os Da Vincis da vida, entendeu? A gente está apontando quem você é, entendeu? Então, está saindo pessoas de qualidade no grafite. Hoje, o grafite não é mais feito por pessoas ignorantes, pessoas que só querem pintar por pintar. Hoje tem pessoas que estudam história da arte, tem pessoas que estudam artes plásticas, pessoas que estudam arquitetura para fazer grafite. Eu, por exemplo, hoje, além de pintar, eu faço produção cultural, eu organizo festas, eu faço exposições, eu pinto telas, eu faço uma série de coisas. Então, tudo isso que eu faço são elementos que me ajudam no dia a dia com o meu grafite. Para me argumentar, para me saber o que eu estou fazendo, para me convencer as pessoas do que eu faço. Então, o grafite mudou tudo isso aí. Tota, fale-me sobre a história do grafite no mundo. Então, eu tenho alguns dados que eu posso apontar aqui, que com certeza vão contribuir para formar essa linha cronológica, né? Essa linha do tempo aí. Porque ao certo mesmo, toda a história é formada por muitas pessoas, né? Não é um que dita e aquilo é regra, aquilo tem que ser seguido. É uma linha que várias pessoas vão contando. Então, minha contribuição para essa sua história, para esse seu registro, eu vejo assim. O legal seria a gente começar a entender o seguinte. O grafite, ele é uma coisa, ele é uma arte de quem pensa e de quem denuncia. O grafite é isso. Mas também ele é comunicação. E pegando por essa parte comunicação, a gente consegue levar lá para a caverna. As pinturas rupestres, onde a gente tem os bisons, enfim, várias pinturas, né, feitas em paredes. Ali tinha uma comunicação. Mas não necessariamente tinha reivindicação de nada. É somente uma comunicação, que também está inserida no contexto do grafite. Mas quando se fala da questão de denúncia, da questão de reivindicação, de anseio, enfim, a gente consegue ter, por exemplo, uma história muito falada e que não pode deixar de ser registrada, seria a época que aconteceu as primeiras escritas em paredes na cidade de Pompeia, né, que seria na Itália. Então, foi assim um momento onde muitas pessoas de diferentes classes sociais, de religiões, etc., começaram a se rebelar com a questão não só de governo, mas no seu dia a dia, vários tipos de problemas sociais, emocionais, etc. Né? Emocional no sentido de gostar de uma pessoa e escrever frase ou o nome da pessoa e tal. Então a escrita, ela surgiu nessa época com esses motivos e inclusive foi daí, né, com base na Grécia, foi daí que teve a consolidação da palavra grafite, né? Porque assim, um pouco na Grécia, a gente vê que, levando um pouco para a Grécia, a palavra grafite, ela significa, vem do latim, se não me engano, tá, graphem, né? Que no caso a pessoa significa escrita com carvão, né? Se eu não me engano. E ela consolida na Itália simplesmente dessa seguinte forma aqui. Vou soletrar para melhor entendimento. G-R-A-F-F-I-T-I. Grafite. E não grafite com um F só e E no final. Essa forma primeira que eu falei da Itália é a forma que se consolida, né, com base na Grécia. Ela se consolida assim e é ela que todo mundo usa. As pessoas que fazem grafite é assim que usa a escrita. A segunda que eu mencionei, que seria o grafite, algumas pessoas que se dizem intelectuais dizem que quer uma forma de abrasileirar a palavra, por isso que é dessa forma. Só que esses intelectuais vivem falando em francês sem perceber, quando se fala de vestuário, de perfumes e etc. Né? Vivem falando inglês sem perceber, quando vai se falar de programa, quando vai se falar na internet, sem perceber. Quando vai falar um mouse, que é um ratinho, se fala mouse. Então todo mundo fala inglês e francês o tempo inteiro, mas querem arrumar o escrita do grafite sendo que não tem nada para arrumar. Mas enfim, isso é uma coisa de intelectual. Eu não estou nem aí para isso e acho que o que é original é original. O grafite não foi inventado no Brasil, então não é grafite, é grafite.